Então tá, Tá bom. podemos começar. Eu tava falando aqui, Cláudio, não sei se tu ouviu, que eu ouvi a Ana falando no Agronauta sobre o teu livro. Foi daí que eu soube, que eu conheci Aham. no Sim. podcast. E a partir daí já comprei, né? No outro dia eu acho que eu já falei. Obrigada, gente. Já falei ali contigo, já mandei mensagem, já comprei o livro, já disse, né? Vou fazer uma resenha, pode ser? Claro, claro. Muito legal. E adorei a tua resenha. Eu gosto dos teus posts, daquela forma gráfica bonita, ilustrações. Acho bem interessante, simplifica Ah, muito. que E bom que tu gostou. que legal, que legal. Que legal. E tem o pessoal falando mesmo que já compraram. Teve mesmo, acho que o Ney falou pra mim que estava gostando bastante do livro, então tá. O pessoal viu a resenha e se empolgou pra ler um pouquinho mais. E eu ia te perguntar, Cláudia, assim, primeiro te apresentar, né, pro pessoal que não conhece teu perfil, que não sabe um pouquinho do teu trabalho, se quiser se apresentar, depois a gente vai falando, encaminhando para falar do livro. Tá bom. Olha, eu sou natural de Bagé, sou uma família de não médicos, todo mundo, ninguém é médico na família, e fiz medicina de um jeito muito estranho, porque eu não gostava de sangue, não gosto de hospital, não gosto de cirurgia, e gosto de gente, gosto de ciência, gosto de biologia, física, matemática, química, mas não gostava de hospital e nem de sangue. E aí fiz medicina na URGS e basicamente me dirigi para uma área mais de medicina preventiva. Fiz pediatria, residência no hospital de clínicas e trabalhei bastante com gestantes, salas de parto, tentando humanizar o parto e também trabalhando com prevenção de doenças da criança e depois do próprio adulto jovem com a parte de pediatria. Logo depois fiz uma nova especialização em homeopatia por 3 anos e depois fiz mais um curso de homeopatia de mais 3 anos para trabalhar com adultos. E aí passei a trabalhar, fiz um concurso para o Conceição, tirei o Uhum. primeiro lugar e aí passei a trabalhar com homeopatia para adultos no Hospital Conceição há mais de 15 anos. Nossa, que legal. E, O pessoal que não é e aí daqui, essa Conceição história é de de Porto prevenção. Alegre. É um grande hospital Isso, aqui, né? atende Porto Alegre, Rio Grande do Sul todo, algumas pessoas vêm de Santa Catarina também, Nossa, que e legal. é um trabalho bem interessante. Que bom. E, E buenas, tem mas um, aí assim, ó, e tem um pé no rural, né? E tem também um eu pé. tenho eu sou de Bagé, né, a família Aham. tem área pecuária e eu fiquei meio distante disso aí, mas agora retomei de alguma maneira minha conexão com a pecuária. Ah, E que legal. que mais? Que legal. Deixa eu dizer. E há uns 15 anos, eu estava com peso assim de 90 quilos, estava hipertenso e queria mudar de vida e comecei a fazer yoga, segui mais ou menos a orientação alimentar convencional e não consegui emagrecer, não consegui ter resultado, estava hipertenso e estava me sentindo mal. E aí entrei num caminho de mudança de modo de vida, de epigenética, que me levou para uma low carb no primeiro momento, restrição de glúten, vários tipos de experiências assim alimentares, eu e minha mulher, nós dois somos médicos, e essas experiências foram refinando, assim, então eu tenho uma abordagem que é um pouco diferente, assim, que eu classifico as doenças em dois grandes grupos, metabólicas e autoimunes, são dois Uhum. grandes grupos, poucos médicos fazem esse tipo de trabalho. E aí a gente desenvolveu um tipo de alimentação específica para pessoas com doenças metabólicas, tipo diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática não alcoólica, hipertrigliceridemia, e também um outro tipo de dieta para pessoas com doenças autoimunes, que assim, muitas doenças, mais de 100 doenças. Uhum. Esse processo levou assim a low carb maravilhosa, ajudou muita gente na parte metabólica, resultados médios com pessoas com doenças autoimunes, que são mais complexas mesmo. Sim. E nos últimos 5 anos eu comecei a estudar carnívora, estudar alimentação de base animal. E, e aí, há 3 anos atrás, eu me convenci que eu devia fazer uma experiência familiar, assim, a gente devia experimentar fazer uma dieta carnívora estrita, bem Uhum. radical. Toda a família fez e foi maravilhoso.
fiz um mês de carnívora e desde então não saí mais. Eu estou praticamente há 3 anos numa dieta carnívora. Que legal. Não completamente restrita agora, mas na maior parte do tempo é a 95% carnívora. Então, é uma dieta bem interessante. Isso abriu uma porta, os benefícios familiares foram tão grandes que eu vi uma possibilidade de ajudar muitos pacientes com doenças autoimunes e comecei a testar com os pacientes no consultório e depois levei para o Hospital Conceição também, que tem um volume muito maior de pacientes e os resultados são impressionantes. Hoje atendi uma paciente com fibromialgia que fez uma mudança pequena, já fez uma mudança parcial de alimentação e apresentou uma melhora assim, menos ansiedade, sem dores, dormindo bem. É uma coisa que tu fica muito assim, impressionado, porque com uma dieta low carb, com comida de verdade, como eu trabalhava antes, esse resultado iria vir depois de 6 meses, 1 ano, com muita dificuldade, melhoras parciais, e com a carnívora é uma coisa, é a potência da carnívora. Pois é uma potência muito grande. Que impressionante, que impressionante. Eu ouvi falar da carnívora a primeira vez. Só para o pessoal que às vezes não sabe muito bem o que é carnívora, a gente tinha feito uma live, eu já fiz uma live aqui só sobre carnívora com a Nutri, que inclusive está aqui, a Thaís. Então, o pessoal que não está muito bem, a gente não vai entrar aqui em detalhes da carnívora, mas quiserem, tem uma live falando sobre carnívora que está aqui no feed também. Mas eu ouvi falar sobre a carnívora, eu lembro que foi com o Shawn Baker, né, que o pessoal assim, gosta bastante, um médico, e ele falando, explicando, e eu pensei, nossa, mas isso aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Mas da mesma forma, foi quando eu ouvi falar da low carb. Também fiquei, não, mas isso aí também é estranho. Daí tu vai investigar e vai pesquisar. Então, essa segunda pulga atrás da orelha da carnívora, eu parei e pensei, não, mas eu também pensei na low carb. Deve ter um fundo de verdade. Se tanta gente boa, né, e depois tu vai vendo que tanta gente boa tá se associando, tá entendendo e pesquisando mais, tu vai realmente identificando, né, uma linha, assim, de pesquisa. E agora, ainda mais, assim, a gente tá vendo no Brasil também gente trazendo, nem tu, outras pessoas, que como é legal, assim, né, ver identificar novos padrões de dieta ou estratégias mesmo alimentares para as pessoas terem uma qualidade de vida que às vezes na dieta tradicional nem se fala, né? Mas mesmo com a low carb não tinham tanta mudança, né? Tanta diferença, assim, tão rápido. Que legal. Eu vi que o Lucas passou aqui, o Lucas faz carnívoro também, eu estava comentando algo aqui. Acho que é legal o pessoal colocar a experiência deles ou perguntas pra gente poder... Isso aí. Até, gente, eu só vou comentar, tem um botãozinho aqui que tem o ponto de interrogação, é melhor do que no comentário. Se vocês têm uma pergunta, escrevam ali naquele botão que aparece pra mim e eu coloco aqui, a gente consegue ler melhor, o Cláudio também consegue ler melhor. Porque os comentários, eles passam muito rápido e a gente acaba não... Cada pessoa que entra, né, aparece ali, o fulano entrou, daí é mais um detalhe que a gente perde Tá, então tá, eu queria continuar... Deixa eu contar um pouquinho para vocês assim, ó. Olha só, a carnívora não é uma solução para todo mundo, tá? Eu acho que ela é uma solução para pessoas que, digamos, gostam de carne, pelo menos eu penso assim, né? Que acham bom comer carne e em geral, as pessoas em geral, inclusive eu, assim, nos últimos 15 anos, a gente fica muito confuso, porque existe um bombardeio de informações muito contraditórias. A gente tem informações tipo, comer carne provoca câncer, comer vinho é bom porque tem resveratrol, o suplemento tal é o suplemento da moda. Então, o tempo inteiro a gente é bombardeado por informações que, se tu for pensar... E eu, como trabalho com isso, e muita gente também está na mesma batida, e até pessoas leigas também começam a perceber que existe muita contradição. Como é que uma coisa faz bem, depois ela faz mal, manteiga fazia mal, ovo fazia mal, agora faz bem? É muito confuso. E esse caminho de confusão, ele está na cabeça da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas fica confuso, fica atrapalhado, as pessoas têm medo de gordura animal. A gente também passou por esse processo também de desconstrução de uma narrativa que deixa as pessoas confusas, atrapalhadas, sem saber o que seguir.
Então, assim, Exato. esse processo de confusão é um processo que eu achava, não, tem alguma coisa errada, tá tudo muito confuso. Eu tentava achar um denominador comum e achar um ponto de equilíbrio, mas não achava. E Uhum. aí fui depurando, olha, isso aqui, low carb faz muito sentido, tem muita pesquisa, tem muito fundamento. Aí tu começa a ver o glúten, aí mais tu vê o glúten, tu já vê as lectinas, tu já vê uma outra série de substâncias químicas, vegetais que fazem muito mal, Exato. né? O Que glúten o é o mais Saladino fala falado. muito bem, né? Tem um médico americano, Paul Saladino, que fala muito bem, né, da questão das toxinas das plantas, que às vezes a gente nem sabia, nem entendia muito o mecanismo. É bem interessante, bem legal. É, Apareceu uma pergunta. Ah, tá. Pode falar, vamos ver, Sam. pode falar, pode falar. Deixa eu ver aqui a pergunta que apareceu. Dá uma olhadinha. Sobre doenças autoimunes, o que vem ajudar? E a segunda é verdade que só absorvemos 25 gramas de proteína por hora? Acho que tu comentou da autoimune mais no início, né? O que vem ajudar? No caso, acho que só comendo carne ou uma dieta carnívora, qual é o mecanismo, assim, ou o que ajudaria a doença autoimune? As doenças autoimunes são mais de 100 doenças, tá? Elas têm doenças como fibromialgia, artrite reumatoide, ah, Parkinson, doenças neurodegenerativas. É um conjunto enorme de doenças, né? Sei lá, é muita coisa. E o denominador comum delas é um problema intestinal, uma alteração de absorção intestinal, uma autoagressão, alterações de autoimunidade. Geralmente tem diminuição de defesa, tem uma redução de imunidade que leva a infecções de repetição ou inflamações crônicas, tipo herpes vírus, candidíase de repetição, tem sinusite de repetição, infecções urinárias de repetição, tem alterações de neurotransmissores, baixa de serotonina, depressão, ansiedade, crise de pânico, tudo associado a problemas digestivos relacionados ao cérebro. Né? Além disso, tem alterações hormonais também associadas, tipo a tireoidite de Hashimoto, várias alterações hormonais femininas, alterações ovarianas, alterações testiculares, alterações adrenais. Então, é um sistema complexo, pega vários órgãos e são várias doenças. E hoje eu estava falando para uma paciente, olha, quando o médico faz um diagnóstico, ela estava muito preocupada que ela queria saber se ela tinha diagnóstico de fibromialgia. Um colega tinha dito que o diagnóstico dela era fibromialgia, na outra consulta, um mês atrás, e ela chegou para mim, olha, eu quero saber se é fibromialgia ou não. Eu disse, olha, parece, teus sintomas todos se enquadram dentro da fibromialgia, mas essa caixinha da fibromialgia é uma categoria diagnóstica que a gente coloca com vários itens, né, que vai fechar o diagnóstico e vai dizer, olha, tu tem fibromialgia ou não, ou é uma outra síndrome dolorosa, mas não é o principal. O principal é que a gente tem uma abordagem que a gente pode usar alimentação, suplementos, num primeiro momento, e tu tem o benefício imediato, não é uma coisa assim tão demorada, um mês, uma semana. A carnívora, ela muda muito esse parâmetro de evolução, assim. Quando eu fazia uma dieta com vegetais e tentando adaptar para a sensibilidade, porque quem é autoimune tem uma sensibilidade muito grande alimentar. Então muito comum hipersensibilidade alimentar em quem tem problema autoimune. Então, a pessoa é sensível, comeu um abacate e passou mal. Aí tu vai ver o abacate, no abacate tem ácido salicílico. Então, pessoas que são sensíveis a ácido salicílico podem ter reação ao abacate. Outras têm reação à lectina do feijãozinho, né, que é uma hemaglutinina que vai fazer um problema digestivo importante, é semelhante ao glúten também. É o glúten, quem é celíaco, né? Que é uma autoimune também. Isso. Então assim, são pequenos alimentos, pequenas porções e qualquer variedade de alimento vegetal pode dar alteração autoimune. Então, quando tu entra numa carnívora, tu meio que entra num processo de reset imunológico, hormonal, e alimento com alta densidade nutricional, que faz com que tu só tenha benefícios e não tenha riscos. Então, é um processo muito rápido. Então, até assim, o uso de suplementos que a gente
eu eventualmente usava ômega 3, eu usava mais zinco e mais não sei o que, agora a gente usa cada vez menos, até usa alguns no início para adaptação, mas depois tende a usar cada vez menos remédios, porque realmente não precisa. Então, a dieta carnívora, ela é anti-farmácias, assim, sabe? Ela reduz, assim, bastante o uso de produtos farmacêuticos, é muito simples também. Então, é um caminho muito rápido também de melhora. Então, acho que mexe muito com a adição também. Tem muitas pessoas que não se sabem aditos, que são viciados. Então, pessoas que dizem, tu tem algum problema com alguma comida, alguma coisa que tu não acha que não vai conseguir parar de comer se eu te pedir? Não tem problema, eu posso comer qualquer coisa. Se tu me pedir que eu não como. Aí tu orienta a pessoa para comer, não, mas eu não vivo sem meu pãozinho. Né? Então tu vê que a questão do pãozinho é a dependência dela, é a dependência química, né? E isso acontece muito frequentemente, assim, com açúcares, com doces, com pão. O próprio queijo tem também a casiomorfina, que usa vias opioides para provocar dependência química. Então, os alimentos são ativos quimicamente e ativam vias que às vezes provocam dependência química e que o produto carnívoro, de origem animal, cura. Ajuda a eliminar isso aí, não mantém essa dinâmica da dependência química. Então fica muito mais fácil a adição e a resolução dos problemas. Acho que o Lucas comentou aqui também a questão do sol, né? Como é importante a questão da vitamina D, de uma exposição, né, ao sol. Então é bem importante isso. Deixa eu ver que entrou mais uma pergunta aqui. Pegar sol, aterrar, ficar de pé descalço, ficar na natureza. Não usar protetor solar também, né? Exato. Entrou mais duas perguntas. Depois da low carb cetogênica, meu colesterol subiu e triglicerídeos baixou. Tô bem, recuso estatinas. Depressão, esse foi, né, um comentário do Albino. Outra, a Vânia, depressão, carne ajuda a sair dela? Acho que comentaste que depressão teria uma relação, né, nessa questão autoimune, como a gente consegue... Não vai dar para dar um diagnóstico para a pessoa. A depressão tem vários componentes. Tem componente, às vezes, um componente existencial, de coisas que acontecem na vida da pessoa. E aí, não necessariamente é pela dieta, né? Pode ser uma terapia também. Claro. Mas, frequentemente, às vezes, por exemplo, a vitamina D numa dose boa, né? Pegar sol ou ter um nível de vitamina D acima de 60, por exemplo, tem um efeito antidepressivo comprovado. Magnésio ajuda também bastante na depressão. E os alimentos de origem animal têm bastante magnésio, tem bastante gorduras, que são a base das vitaminas lipossolúveis, né? Que é a vitamina D, vitamina K2. Acaba ajudando muito a produção de esteroides, também regula a produção de esteroides pela suprarrenal, cortisol, DHA. Então acaba sendo bem importante, assim. Além de tirar também o efeito tóxico, porque tu falaste do Saladino. O Saladino é um cara, foi muito legal, porque o livro dele, ele consegue trazer muita informação de pesquisa, eu usei bastante ele no meu livro. No teu livro, Mas antes dele, o Stephen Gundry é um médico que é toxicologista vegetal. Ele trabalha com toxinas vegetais. Olha só. E esse cara levantou as primeiras questões em relação à toxicidade de vários vegetais, como as lectinas, por exemplo, que todo mundo fala no glúten e não fala nas lectinas. As lectinas são super importantes. Elas são presentes no feijão, no amendoim, na soja, em várias outras substâncias também. E então ele trouxe sua baila, né? E a gente sabe que as plantas têm defesas químicas na própria planta, né? E que para as pessoas sensíveis provocam um desequilíbrio muito grande. São as pessoas que geralmente do quadro autoimune. Sim. E a depressão está associada a isso, né? Tem o Saladino também, no meu livro eu trago isso também. Vegetarianos têm um índice de problema de ansiedade e depressão muito alto, muito alto. E quem é carnívoro, em geral, tem menos incidência de depressão e ansiedade também. Então, digamos, funciona até como um remédio, assim, em relação a isso. A doenças psiquiátricas também. Todo dia sai algum trabalho sobre isso, sabe? Cetogênica, carnívora.
Acho que no início, assim, né? Tá quase como aquela curva, porque há pouco tempo a gente ouviu falar. Imagina agora os estudos que vão sair daqui pra frente. Vai ser muito legal acompanhar isso. Assim como a gente acompanhou, eu pelo menos acompanhei um pouco da low carb, assim. Fazia ali em 2016, eu tava fazendo nutrição. Eu me lembro que, nossa, era estudo atrás de estudo, low carb, isso é muito legal. E a carnívora agora tá nessa ascendente, eu acho. E as coisas estão mudando aos pouquinhos. Por exemplo, agora a Associação É. Americana de Nutricionistas digamos, reconhecendo que a carne e os alimentos de origem animal, os miúdos, são alimentos para oferecer para a criança como primeiro alimento. Isso é uma novidade, eles não assumiam isso aí. E agora eles estão tendo que assumir, né? Ou até É. mesmo a Associação Americana de Diabetes está assumindo que a low carb é eficiente para diabetes tipo 2. Então, Uhum, exato, vem essas, aos poucos, né? Bah, essas vem aos associações, poucos. assim, são elefantes que até é complicado elas É que tem muito mudarem. interesse, assim, vou ser bem Claro, sincero, tem interesses claro. enormes, assim, então essas modificações são feitas assim, aos pouquinhos, em pequenas medidas, para justamente eles poderem achar outras fontes de lucro e poder manter os seus negócios, porque tem interesses evidentes, assim. Claro, exato, exato. A gente entra um pouco na agenda, né? Na parte do teu livro, a parte da agenda. O Mas, livro começou até assim, eu estava atendendo pacientes com Covid no Hospital Conceição, e no dia 3 de junho de 2020, a Lara Macedo Bonfim mandou um post assim no Instagram dizendo assim, comer carne provoca Covid. Não existiriam doenças infecciosas se as pessoas fossem veganas. E por estar atendendo pacientes com Covid e por saber o nível de proteção que uma dieta carnívora dá a quem faz a dieta carnívora, né? Ou seja, uhum, a imunidade fica muito, muito perfeita, assim, muito regulada. Eu estava muito tranquilo de atender pacientes com Covid e estava seguro que essa questão metabólica, uma dieta carnívora é uma dieta, em geral, se tu faz uma carnívora faz estrita, ela direito. é uma dieta cetogênica. E por ser Uhum, cetogênica, ela tem zero carboidrato, ou tem 10 gramas, 15 gramas de carboidrato, não tem quase nada de carboidrato. Então, ela é uma dieta muito boa para melhorar a questão metabólica também. Então, para reverter diabetes, é uma coisa impressionante. Eu tive um paciente no Conceição, por exemplo, agora, semana passada, que estava com uma hemoglobina glicada de 8, voltou com uma hemoglobina glicada de 5,8 em nossa. um mês. Mas ele fez uma carnívora muito estrita. Então, Uhum, eu nem imaginava que, geralmente, a glicada demora 90 dias para reduzir, e reduziu rapidamente em um mês com uma dieta muito, assim, bem feita, assim. sim. Então, a carnívora dá uma proteção muito grande na questão metabólica, que é a resistência insulínica, e os pacientes que têm Covid, que eram mais suscetíveis ao Covid no início da Covid, eram os metabólicos, eram pacientes com sobrepeso, obesos, ou com hipertrigliceridemia, ou com esteatose hepática não alcoólica. Então, era esse tipo de paciente que eram os mais vulneráveis com a Covid. E por Uhum. estar numa dieta carnívora, estava muito tranquilo. Quando eu recebi esse post da Lara, eu fiquei muito puto, fiquei muito indignado e comecei a escrever um artigo. Eles dizem que carne provoca câncer. Aí comecei a escrever um artigo sobre, não é bem assim, porque tem tal artigo tem Nutrirex produziu isso aqui em 2018, 2019, fui explicando. Aí comecei a escrever sobre isso, virou uma folhinha de 50 páginas, mais ou menos. E aí comecei a ir mais a fundo, porque quem está acompanhando essa questão das diretrizes nutricionais, que são as regras de governo para criar orientações alimentares para toda a população, a gente está acompanhando isso aí há muito tempo, há mais de 15 anos, e sabe que tem muitos interesses, muitas coisas envolvidas. Mas aí eu comecei a ir atrás mesmo. Olha, vou ver como é que foi criada a primeira diretriz, vou ver como é que começou toda essa história. Aí fui lá para o Ansel Keys. Para ter Uhum, uma ideia, o trabalho do Ansel Keys, o estudo dos 6 países, o primeiro que ele fez foi em 52. Então está uhum. fechando 70 anos de campanha anti-carne e É, anti-gordura, tá? Gordura animal.
70 anos. Então, assim, a gente tem quase 3 gerações que foram criadas sobre esse estigma, assim, que comer gordura animal é ruim, Prejudicadas, né? comer Que proteína faz coisa. mal. Então, está muito na cabeça das pessoas. As pessoas estão muito confusas, realmente. É verdade. E o Eu livro... ia, Pode falar. não, eu ia trazer, eu até quando eu falei do teu livro, eu estava escrevendo a resenha e toda hora me vinha na cabeça esse livro aqui, ó, que eu não sei se o pessoal conhece, que é Gordura Sem Medo, né? Em inglês o nome dele é Big Fat Surprise. Ele foi um livro escrito, diz a Da Nina, Nina. né? A Nina Teicholz, ela disse que ficou pesquisando, se eu não me engano, era quase uma década de pesquisa, né? Porque ela é jornalista investigativa e ele é um best-seller, ele já ganhou prêmios, assim, ela já ganhou prêmios. Realmente é um livro excelente, assim, fundamental, principalmente para quem está falando isso aqui, se interessa pela essa questão que a gente está conversando agora, histórica. E toda hora me vinha ele na cabeça, Cláudio, porque eu vi que tu fez um resgate histórico muito legal. E quando eu escrevi na resenha, até eu comentei do livro, porque me lembrou muito o livro dela, né? Claro, tu fizeste o resgate e trouxe mais isso assim pro lado da carne específico, e ela fala da gordura, né, no geral, e nos Uhum, alimentos uhum. lácteos, outras coisas. Mas isso é uma coisa muito, muito interessante, porque quando a gente começa a entender um pouco a história, a gente vê para onde a gente está indo, né? Ou podemos ser otimistas, eu acho, ou pessimistas, mas a gente sabe para que lado, né, de onde veio toda essa história e começa a entender melhor para onde a nossa saúde, né, foi levada, digamos assim. Isso, isso. Não, o livro dela é muito importante, foi bem interessante, ela me trouxe referências que eu fui pesquisar depois das fontes primárias e ajudou bastante também, né, nessa questão. É. Eu acho que as pessoas pensam em carne como proteína. E no livro a gente trabalha a questão do animal inteiro, né, a ideia do animal inteiro, que é a proteína, é a gordura animal, né? Tem um pouquinho de carboidrato ali, que é glicogênio muscular, mas é ínfimo, né? A gente pode até dizer, não, basicamente, como Dá zero. macronutriente, é gordura e proteína. E ainda tem todos os micronutrientes da carne, que a gente elencou, que o próprio Saladino também elenca muito bem. Eu usei muito o Saladino e o Shawn Baker para me ajudar a aprofundar isso aí, que é a questão da creatina, todos os suplementos, né, taurina, creatinina, todos esses suplementos alimentares que estão presentes na carne, Exato. e que não estão, a própria B12, a cianocobalamina, né, a metilcobalamina. Então, Não tudo tá. isso tu não vai encontrar um alimento vegetal, e ainda, se for comparar a qualidade nutricional, digamos, a eficiência Uhum. funcional do alimento é completamente diferente. No livro ali a gente fala, por exemplo, dos métodos de calcular nitrogênio das proteínas, e que se Uhum. usava um método muito grosseiro. Agora se usa um método mais requintado, que vê, digamos, o aminoácido que está sendo absorvido e mais efetivo. Então a gente consegue mensurar. Isso mudou muito nos últimos 3 anos, porque na verdade tu vê que o produto animal é muito diferenciado em relação ao vegetal. E a Exato. nossa fisiologia digestiva e a própria funcionalidade, a fisiologia geral nossa é uma É. fisiologia de carnívoro. Nós não temos uma fisiologia, a nossa fisiologia é adaptada para o onivorismo, para comer mais alimentos, mas como meio de sobrevivência. Então, eu sei que tu gosta do Robb Wolf, que nem nós, foi meu primeiro livro de paleolítica, né, de dieta paleo, e o Robb Wolf dizia assim, Esse aqui, isso, né? maravilhoso, eu li em espanhol até. Ah, eu vi quando tu citou que era em espanhol o teu. Esse livro é Na muito bom, dieta 2010. paleolítica. Imagina. Isso, faz uns 12 anos que eu li esse livro maravilhoso. E o Rob Wolf é muito engraçado, ele veio da área bioquímica e ele diz assim, comendo vegetais sobreviverás, mas não prosperarás. É. E é bem a ideia que a gente tem realmente, tu começa a comer carne e tirar muitos vegetais que tu percebe que não te fazem bem, e tu prospera, a tua Faz, saúde né? melhora muito, assim, é muito, muito É. impressionante, assim. E eu, como médico, eu uso isso como ferramenta para acelerar o processo de melhora, de cura ou de recuperação dos pacientes também. Então, é uma ferramenta importante no tratamento, embora a nossa abordagem, como a gente está colocando aqui, é uma abordagem global, assim, envolve Sim. sono, envolve
orientar uma higiene boa de sono, atividade física, movimento, exercício de força, sol, aterramento, água, tudo é um conjunto de coisas. A cabeça, o psiquismo também, né? Tá com a mente boa, pensar coisas boas. O estoicismo é muito bom, tem muita identificação, né, com o carnivorismo, que é uma coisa mais prática, mais direta. E tem a ver uma questão evolutiva, né? Se a gente, às vezes a gente pergunta assim, alguém vem me fazer uma pergunta, ou já ouviu um comentário, não, mas carne faz mal mesmo ou não faz? Só por um olhar evolutivo, a gente, né, pensa assim, qual foi o único alimento que a gente vem comendo ao longo de gerações e gerações e nunca fez mal? Ou, primeiro, né, foi o necessário, foi aquele tipo de cozimento de carne que realmente nos proporcionou aumento do cérebro e todas outras benesses que vêm a partir disso. Então, só por esse olhar a gente já pode tirar, né? Tirar vários faz mal para isso, faz mal para aquilo. Então, isso é uma coisa muito... Essa parte da carnívora, assim, entender mais a carnívora e realmente como tu, né, te especializou, assim, e vem aplicando. Acho muito legal o que tu está falando e está dando exemplos dos pacientes. Não é assim, não, eu fiz comigo e está dando certo comigo. Tu vem trabalhando e várias dos pacientes e doenças, tanto essas que tu comentou e outras, ainda mais que a gente não vai ter tempo aqui, tem se beneficiado, né? Mas que acho muito bom, assim, esse apanhado. Apareceram um monte de perguntas aqui, Cláudio, enquanto a gente falava. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. O Ney perguntou. A Gisele... não, várias mesmo. Como iniciar a carnívora? Devemos ir introduzindo aos poucos ou melhor seria iniciar de uma vez? Acho que é Gisele, não sei. Mas se tu quiser depois assistir a nossa live que eu tenho com a Nutri, ela fala bem detalhado, então acho que vai te ajudar também. Mas o Cláudio pode também falar um pouquinho. Depois tem outra pergunta. A pirâmide alimentar padrão é 60% de carboidratos. Exatamente. É um absurdo. É um absurdo. Carboidrato não precisava estar na dieta padrão. Assim. Não é essencial, 30% né? É muita coisa. É muita coisa. Se 20%, 30% para quem não tem problema metabólico e tem a questão também da autoimunidade também, que tem que ser avaliada. Tem mais perguntas. Só aqui. Chocolate, 85%. Sua gordura faz subir o colesterol? Depois, como calcular a quantidade correta de carne que devemos ingerir na carnívora? Essa também, Caroline... eu não sei teu nome, mas também te ajuda a nossa live da carnívora, se tu quiser, mas o Cláudio também pode comentar. Posso responder? Pode. Em relação a como começar na carnívora, tem vários tipos, que depende muito do objetivo da pessoa, objetivo de saúde, e depende se ela tem alguma doença, se não tem, o que ela pretende. Em geral, as pessoas comem pouca proteína de origem animal, pouca carne e pouca gordura, por uma questão cultural, e se beneficiam de aumentar em alguma quantidade. Então, eu acho que assim, é difícil ter uma resposta para todo mundo, mas eu digo assim, quem tem autoimune, eu sou muito assim de coisas diretas, não gosto de coisas demoradas, arrastadas. Às vezes as pessoas precisam um tempo para poder se adaptar. Então, eu acho que assim, entra na carnívora, sai da carnívora, entra, vai testando. A gente pode ajudar também nesse aspecto de fazer esse processo ser mais simples, assim. Dá para ter algumas formas de fazer isso aí mais tranquilo para a pessoa. Mas, em geral, eu acho que tem que entrar direto, assim. Não tem muita dificuldade, vai testando. Eu acho que eu incentivo muitos pacientes meus a serem, digamos, experimentadores, não terem medo de experimentar e de observar seu próprio organismo, que, em geral, um organismo saudável, ele vai dar sinais de melhora, de reações, ele vai dar... Isso aí, como vai estar se sentindo, né? Vai ser o próprio guia do tratamento. E tendo um médico que possa, um nutricionista, um profissional que possa ser digamos, um guia também, acho que ajuda bastante. Ou pessoas que trocam experiências parecidas, dá para ser grupos de pessoas com experiências semelhantes, com propostas semelhantes, acho que é muito válido também. Que é legal. Em relação ao chocolate, o chocolate tem todo produto industrializado, que tem mais de 2 ou 3 ingredientes, eles têm muita pegadinha. Então, na verdade,
as pessoas têm que aprender a decifrar rótulos. Tem até um Ler os grupo aqui rótulos. no Telegram nosso, decifrando rótulos, né, de algumas pessoas que a gente conhece, que são muito boas também. Decifrar rótulos é muito importante. Rótulos com mais de 3 ingredientes abre o olho porque tem muito produto, muito produto químico, que não necessariamente são bons e tem muita enganação. Então, é frequente por exemplo, o cacau 80%, ele tem 80% de cacau, mas ele pode ter um óleo vegetal de boa qualidade, pode ter um óleo vegetal de má qualidade, ele pode ter outros aditivos, então depende muito da composição do cacau, mas um cacau 80% já é um cacau bem legal, assim, já tem 80% de cacau é bom. Embora o cacau seja uma substância química que também dê problema para algumas pessoas. Então, por exemplo, quem é autoimune, e agora estou me lembrando de 2 pessoas autoimunes muito conhecidas, que é o Jordan Peterson e a filha dele, a Michaela Peterson também, são muito sensíveis. Então, assim, até eu quando fiz a carnívora inicial, no início, eu fiquei 1 mês sem chimarrão. Isso para mim foi um sofrimento, tu não tem ideia. E tem cafezinho também, adoro café também. Então foi um sofrimento. Eu fiz uma carnívora estrita mesmo. Foi bom, porque ao tirar o chimarrão e o café, tem cafeína, obviamente. Ao tirar esses dois... Tu era viciado mesmo. Eu tive dor de cabeça no segundo dia, no primeiro dia seguinte, no dia seguinte que eu não tomei café nem chimarrão, eu tive cefaleia frontal, assim, temporal, típica de falta de cafeína, né? E o sono melhorou também, eu tive um sono mais profundo, foi muito bom. Então isso aí é uma coisa bem comum. Então a gente às vezes menospreza, é um cafezinho, é uma balinha, um chocolatinho, exatamente. Só que são substâncias que são ativas, bioativas. E eu acho também a questão do colesterol. Desculpe, pode terminar. Fala do colesterol. Eu ia comentar do colesterol, que às vezes as pessoas acham que é só o colesterol da dieta que influencia ali no nosso exame, né? Vai subir, come mais, vai subir. Mas 80% do colesterol nós produzimos, né? O nosso corpo produz de tão importante que é o colesterol. Então, assim, claro, a dieta vai influenciar, mas a gente pode entrar em detalhes aqui se esse número sozinho, né? E esse livro que eu falei aqui do Gordura Sem Medo, ele destrincha bem isso, o quanto é importante a gente, né, entender a importância do colesterol e realmente investigar qual é a dieta que vai ser melhor para o nosso, né, para nossa saúde como um todo, não ficar preso só aquele número ali que muitas vezes, né, Cláudio, não é aquilo que vai determinar. É a tua relação com o triglicerídeo, com HDL, tem toda uma digamos assim, uma matemática que a gente pode, né, melhorar nosso entendimento em relação ao colesterol e não só olhar ali, tá com colesterol alto. É bem mais complexo que isso, né? 90% do colesterol são lipoproteínas fabricadas pelo fígado, essencialmente, para matéria-prima de esteroides, né, e de membranas celulares e várias funções do corpo inteiro, como hormônios, como transmissores. Então, assim, não é só o colesterol da dieta. Na verdade, uma dieta pobre em gorduras vai fazer com que o fígado trabalhe muito mais para sintetizar colesterol, porque precisa, na verdade. Isso aí. E quando tu coloca na dieta gordura animal, por exemplo, o fígado tem uma paz de espírito enorme, assim, ele fica muito tranquilo, funciona melhor, né? Inclusive, assim, se tu não oferece carboidrato junto, tu vai baixar os triglicerídeos que vêm de carboidratos, né, por excesso de carboidratos, ele cai, e ele realmente é inflamatório, ele está relacionado à resistência insulínica. Então, se tu tira os carboidratos numa quantidade bem significativa, tu vai ter baixa de triglicerídeos, sempre acontece isso. Sempre acontece. E o colesterol se regula de maneira natural. Tem alguns pacientes que quando baixa o triglicerídeo, dependendo do metabolismo, que são hiperrespondedores a essa gordura que tu está oferecendo, eles fazem um aumento de LDL, que na verdade ao que parece, a gente tem estudos agora sendo feitos, né? Não tem correlação com risco cardíaco, risco nenhum, pelo contrário. Eu acredito até que o LDL tem várias evidências sugerindo que o LDL tem um papel também imunológico, como uma molécula de proteção de infecções, tem vários efeitos assim, positivos do LDL. Então o importante é a oxidação. Se tem uma gordura em grande quantidade oxidada, tu tem mais toxina no corpo. Se tu tem uma gordura
de boa qualidade, não oxidada, mesmo em grande quantidade, é bom. Não tem Isso problema aí. nenhum. Isso aí. Uma gordura Tá? oxidada seria assim um óleo vegetal, né? Um óleo de soja, óleo de milho, esse tipo de coisa que a gente está falando. E Exatamente. a gente tá falando da carnívora é completamente o oposto, né? A gente está falando de Exatamente. saúde. Gordura hidrogenada também, né? Hidrogenada, É bem exato. comum os empanados de supermercado, nos restaurantes. Todos os restaurantes recebem essa gordura que é barata, né? Bem mais É barata, barata. dá o crisp do alimento, deixa o alimento bem crocante, bem saboroso, fica bom mesmo, fica sequinho. Uma Uhum, batata frita do McDonald's, por exemplo, é gostosa mesmo, é uhum. docinha, é macia e crocantezinha, mas ela é a gordura hidrogenada, é muito ruim. Então, Tu extremamente sabia, tóxico. tu sabia, Cláudio, que a batata do McDonald's, antes de toda essa história do Ansel Keys, ela era frita em gordura de pato? Antes de toda essa Que história, delícia. E era tu gordura de sabia que ontem pato. eu fiz no café da manhã, ele comia um monte de ovo, um monte de bacon? Foi muito Desgraçado. engraçado. Um dos livros que eu estava lendo sobre ele ali, acho que não sei se foi o Jacó eu esqueço o nome dele, é um nome judeu, assim, que é um pesquisador que antagonizou muito Ah, com sim, aham, do açúcar, né? Que ele falava é, bem. é que o Ansel Keys pegou 6 países, depois pegou 7 países, e aí o Jacó, que era outro pesquisador da área, né, foi ver, tinha dados para 20 países. Então, diz, não, então vou avaliar esses 20 países, para ver se o Uhum. colesterol faria mal ou não. E a E aí viu que correlação, aí não tinha correlação nenhuma, não existia essa correlação. Ele selecionou os países que comprovavam a hipótese dele, que ele queria comprovar. exato. E aí, num congresso lá, que estava nos Estados Unidos discutindo gordura, que a gordura fazia mal, não sei o que, eu acho que foi o Jacó que passou pela mesa do Kiss e me lá comendo um monte de ovo e bacon, não sei o que, e ele ficou olhando e descreveu num artigo para alguém, e eu acabei lendo isso aí, achei muito Ah, é o interessante. Então, Yudkin. Agora eu vi aqui que passaram o Yudkin, né? foi o Wildekin? Yudkin, eu acho que sim, eu acho que sim, que falava, eu não sei se foi o que tu leu, mas é o Yudkin que eu me referi, que é o que antagonizava e falava que não era o problema da gordura, era sim do açúcar, né, Tem que o tem Wildekin, essa, tem o Jacó e Jerusalém, sei lá, um sobrenome complicado também. sim, E muito interessante. que legal, que legal. Mas antes da gente, eu ia deixar pro final, Cláudio, mas eu só vou comentar agora, porque às vezes o pessoal vai saindo da live e a gente não, e a gente pode perder essa oportunidade. A gente conversou antes da live, né? E tu vai dar um livro de presente para uma das pessoas que estiverem na Claro. live. Eu só vou falar então pro pessoal como é que vai funcionar. Vocês façam, gente, façam um print agora aqui dos que vocês estão assistindo a live. Façam um print da live e marquem eu e o Cláudio no story de vocês. E daí depois, a gente vai analisar isso aí amanhã, depois de amanhã. A gente analisa os stories que surgirem da live e o Cláudio escolhe uma pessoa para presentear com o livro dele. Eu ou Daí, tu, né, Lívia? Eu ou tu, não me bota nessa responsabilidade. tá, nós dois então, nós dois. Então aproveitem, caso vocês também já tenham comprado e queiram mandar, mandem a live para alguém, que daí a pessoa pode participar também. Viu, Ju? A minha amiga aqui, oba! Que O bom. pessoal tá querendo o teu livro. Não, mas realmente é muito bom. E uma coisa que eu ia te perguntar, Cláudio, também do livro, é o que mais te impressionou, assim, na hora da pesquisa? Porque ele realmente, né, tu pegou bastante essa parte histórica, tu traz também o que tu chama da agenda, né, contra a carne, que eu achei muito bom, assim, essa parte de ver que tem interesses, né, tanto às vezes dentro da indústria, a questão dos indústria farmacêutica, várias, né? A gente pode elencar aqui vários, mas o que mais te impressionou assim na tua pesquisa? Primeiro, assim, ó, sei lá, em 10 anos acompanhando esse tema, é como é recorrente os ataques contra a carne. Então, assim, tu pensa assim, não, agora já tem tal trabalho, tem trabalho de Harvard, tem o NHS, tem os NutriRecs, tem milhares de trabalhos, e todo ano sai alguma coisa nova, e tu pensa assim, não, agora eles vão dar uma pausa, porque não tem sentido isso aí. Tem muitas críticas inverossímeis e muita confusão propositada. Uhum. E todo dia tem alguma coisa. Agora tá com a história da varíola do macaco, tá se falando, comer carne dá varíola no macaco. Pô, não tem pé nem cabeça, não faz sentido nenhum. Assim. Então,
com o tempo, para quem está focado nisso, que trabalha com isso, tu começa a ficar muito irritado, ou perceber que tem uma agenda mesmo. Quando tu vai atrás e tenta identificar como é que foi feita a primeira diretriz nutricional, depois foi feita a conferência de Roma em 92, e como é que são feitas as seguintes, e quem financiou, quem ganha, etc., é uma Follow coisa the assim... money, né? Que diz em inglês, segue o dinheiro. Exatamente, siga o dinheiro. No que tu começas a ir detalhadamente atrás disso, tu fica... Eu vou dizer assim, eu tenho minha natureza, é uma natureza mais otimista, mais assim, de achar que as pessoas são do bem, eu não consigo achar, não consigo ver tanta maldade, assim. Mas à medida que tu vai pesquisando essas coisas, tu começa a ver que tem realmente, as pessoas são meio maquiavélicas. Tem algumas pessoas que têm muito poder, que têm interesse em ganhar dinheiro mesmo, e que não se importa que as pessoas fiquem doentes, e criam uma agenda realmente de doença. Porque desde que surgiram as diretrizes, desde 92, por exemplo, a famosa pirâmide, que foi a Conferência de Roma também, depois disto, as pessoas ficaram muito mais doentes. Muito mais doentes. Então, assim, a gente sabe que não só não funcionou, como serviu para o contrário, serviu para ter mais ainda, piorou. Então, essa agenda, e descobrir como é que essas agendas são feitas, né, pesquisar isso aí, descobrir autores que te ajudam a entender como é que essas agendas são feitas, para mim foi um choque, assim, foi uma coisa bem que me mudou. Eu acho que o livro me mudou nesse aspecto, né? E também, assim, confirmou mais coisas que eu já vinha trabalhando. Assim, eu já estou na Carnívora, agora em setembro vai fazer 3 anos, né? Então, é muito tempo já na Carnívora. E toda vez que eu saio um pouquinho, eu me arrependo. Aí eu volto de novo. Então, dou uma saidinha e volto. Porque faz bem para a saúde, tu te sente melhor. Então... E com a experiência desses pacientes também, nesses 2 anos e pouco que eu estou trabalhando com carnívoro no consultório, no hospital, também é uma diferença muito grande, assim, é impressionante. Então, isso foi uma coisa que o livro trouxe, essa coisa essa questão política e de mercado e da indústria da doença também, que é uma coisa que não é não é o meu normal, assim, de abordar esse tipo de coisa. Mas eu já tinha, assim, como eu sou muito interessado na carnívora, então eu já li livro da Jade Soler, já li livro do Saladino, do Shawn Baker, outros livros também que tem sobre isso, os paleolíticos todos. Então, o que acontece? Não tem nenhum livro no mundo que junte todas essas questões. A questão de existir uma agenda contra a carne, uma guerra contra a carne, e tem o interesse da indústria farmacêutica por trás, e que não é só da indústria farmacêutica. E no livro eu explico bem, eu não vou me estender, não vou dar spoiler aqui para vocês. Né? Tem uma agenda global, tá? Isso dá para dizer, mas não vou dar mais spoiler. Tem uma agenda global que está por trás disso, que tem muitos interesses, e que é um tema que nenhum livro que trabalha com essa questão da alimentação fala no mundo. Então eu acho que é um livro original nesse aspecto, porque ele liga vários pontos, desde assim, como é que foram criadas essas diretrizes alimentares, como elas influenciaram a saúde das pessoas, como elas mudaram a saúde das pessoas, e como eu estava falando, olha, há 70 anos o Ancil Keys estava batendo nos alimentos de origem animal, e vem bater, e isso não mudou. 70 anos, então assim, a gente está imerso numa cultura que é natural tu achar que a margarina BCL é uma coisa boa para o coração, é patrocinada pelo Instituto de Sociedade de Cardiologia, então é uma coisa absurda. Né? Eu acho absurdo, mas é a realidade. Então, esse tipo de abordagem, mais também os benefícios de uma dieta carnívora, né, que eu coloco no livro também, e um caminho para tu entrar na carnívora, no final do livro também se coloca um guia para quem quer experimentar, que eu sugiro que as pessoas façam. Eu acho que torna um livro muito original, até assim, mundialmente, assim, porque eu acho que as pessoas focam na coisa, o alimento como alimento, a questão da saúde, as propriedades nutricionais, tudo está colocado no livro, mas tem essa questão que permeia tudo, né, que é a nossa confusão atual tem um motivo, né? As pessoas não estão confusas por acaso. Não, tem muito motivo. Essa parte é bem... Vou fazer só vou levantar o livro aqui para fazer no print que o Ney comentou. Ó, Ney, vou fazer o print. E quem não sabe fazer print, gente, às vezes depende do celular.
Mas dá para fazer ali dos ladinhos, os botõezinhos, onde liga e desliga. Às vezes tem que pressionar dois ao mesmo tempo. Então, descubram aí no celular de vocês enquanto isso, ou assistam a live amanhã, sabendo como faz o print e façam o print que está valendo. A gente vai esperar até amanhã todos os stories que aparecerem. Mas essa parte da agenda é muito boa, porque acho que tu divide bem, né? Tu fala toda essa parte de saúde, tem toda a relação a carne e câncer, a OMS, né? Tudo isso da saúde está ali, tem essa parte da agenda também, e depois tu fala, né, a trilha da saúde, que daí vem sim a ideia da carnívora, explica, né, que nós somos super carnívoros, tem até umas tabelas que eu gostei bastante explicando, né, como a gente... não vou mostrar muito, mas tem umas tabelas aqui explicando como a gente funciona em relação até a outros animais, né, o cão é assim... O homem é assim, a ovelha é assado. A gente tem ali as tabelas, a gente consegue nos comparar, né? Somos animais, então a gente tem essa visão, acho que geral, de que realmente a gente não vai prosperar comendo só, né? Tendo uma alimentação estritamente plant-based, né? Vegana. Bem... E agora está vindo a questão da carne industrial ou dos alimentos totalmente industriais, né? Então é um outro processo. E no livro ali, por exemplo, em relação aos aminoácidos, né, tem essa nova pontuação, essa nova forma de avaliar a funcionalidade do aminoácido. Mas eu acho que essa forma, embora mais evoluída e mais, digamos, fica muito mais evidente a qualidade do alimento de origem animal em relação ao vegetal, sem querer desmerecer o vegetal. O vegetal ele é bem importante, mas a gente, por ter um sistema digestivo muito semelhante ao de um carnívoro, a gente não precisa de fermentação. A gente consegue digerir perfeitamente com estômago, intestino delgado e acabou. A fermentação ela entra como um processo secundário, um processo adaptativo de sobrevivência da espécie. Então a gente tem essa possibilidade de ser bicombustível e de usar vegetais com saúde também, ajudar. Sim, mas claro. Eu acho que o alimento animal, ele tem, digamos, à medida que for refinando as pesquisas, assim, a questão, por exemplo, do eletromagnetismo das proteínas, a questão... existem várias outras questões do próprio alimento que vai permitir que isso fique mais identificado à qualidade superior do alimento de origem animal. Sim, sim. Porque a gente já tá, às vezes a gente olha, né, essa questão, pelo menos eu vejo pelo Sacred Cow, já ultrapassou aquele momento de pensar, não, essa aqui só de origem vegetal, né, as carnes à base de plantas, que eu falo bastante aqui, comparadas à carne normal. Não, eles foram além, eles estão ali comentando de pesquisas, comparando a carne tradicional, digamos, lá dos Estados Unidos, que é aquela que vai no confinamento, né, que nos últimos meses ali fica em confinamento, com a totalmente grass-fed, que é a pasto até o final, que é quase como a nossa aqui do Sul, é basicamente assim. Mas é interessante como lá, né, e no livro traz isso, como já tem estudos mostrando isso, e no mundo, né, já tem bastante estudos, e no fim das contas não tem tanta diferença assim. Mas a gente ainda está ouvindo bastante, não, tem que ser tudo grass-fed, grass-finished, para ser bem saudável. Não. Qualquer carne que tu comer, que tu tiver acesso, né, que não for a plant-based, digamos assim, tu já tá bem. Então, né, isso eu acho que os autores se colocam numa forma assim, bom, a gente está levando agora até críticas até do pessoal da nossa área, porque a gente está falando que é melhor a pessoa comer a carne que ela tiver acesso. É melhor do que comer a plant-based. Então, só para ficar claro que a gente não está dizendo, não, elitista, a gente precisa de ser a melhor carne, tem que ser terminada a pasto, né, todo um estudo. Não, qualquer carne que a gente tiver é uma carne, né, já é um potencial. Às vezes esse purismo, assim, essa questão também de fazer a coisa muito perfeita. Um purismo. É uma maneira também de não fazer as coisas também. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, Cláudio, mas eu comi uma carne com feijãozinho, eu comi com arroz e feijão. Bem, a gente vai acompanhando, vendo a tua saúde, se tem queixas digestivas que são frequentes quando a pessoa tem uma intolerância. Se não tem, seja feliz. Bola pra frente. Não tem nenhuma rigidez em relação a isso. E uma coisa importante assim, o bom não é inimigo do ótimo. Isso aí.
tu come uma massa na sexta-feira, ou come uma pizza, não se sente muito bem, mas volta pra carne, come alguma outra coisa, um arroz junto, e fica bem, tá ótimo. Acho que não dá para ser radical. Agora, em geral, também que a gente vê, assim, que é uma questão que acho que vale uma outra live, é que muita coisa que é atribuída à carne é o que não é da carne, porque todos os trabalhos científicos mostram que os alimentos de origem animal são muito seguros, não muda a mortalidade geral, não muda a mortalidade por AVC, por infarto, pelo contrário, até as gorduras animais reduzem também a mortalidade por AVC, por exemplo. O estudo Pure mostrou isso na Europa. Pure é ótimo, exato. Então, assim, agora me perdi. Não, tu estava dizendo que a carne, que normalmente os estudos e tudo que está, né, surgindo é que não tá, tipo assim, que a culpa não é da carne, né? Eu acho que era essa a tua... Exatamente. Então, na verdade, a gente vai ter que levantar assim, não, mas a pessoa, mas eu como carne e tô doente. Eu tenho uma pessoa que come carne e teve um AVC, mas aí tu vai ver que a pessoa come carne com um monte de gosto, toma muita cerveja, ou tu entende? Então, ou não faz uma avaliação de saúde adequada também. Então, a carne não é, digamos, sozinha, ela não é. Se for só carne, eu tenho certeza que a pessoa vai ficar muito saudável, mas em geral o problema não é na carne, é o que vem junto com a carne. Exato. Vai no McDonald's, daí tem um hambúrguer, que talvez ali a carne, né, em si seria a coisa mais saudável, não pensa no problema que é o pão, que é o refri, que é a batata frita em óleo de soja ou hidrogenado que a gente está falando, né? Essa questão é o problema dos estudos, às vezes, mal feitos, né, desses da nutrição, que são muito, muito complicados da gente comparar, que são os que dão a manchete, que falam isso. E é frequente, assim, às vezes o estudo dizer a conclusão, chegar a uma conclusão específica, no próprio livro ali eu falo isso, né? O estudo chegou a tal conclusão, mas o autor concluiu outra coisa. Ele concluiu diferente. Eu me lembro que tu menciona isso. E isso a gente vê o tempo inteiro. Às vezes a pesquisa mostra uma coisa, o resultado, os dados mostram uma coisa, e o autor, ou depois o jornalista também conclui outra coisa completamente diferente. Então é uma coisa surpreendente, assim. Mas aí que tu começa a ver que existe um padrão, à medida que tu percebe o padrão, quando a gente acompanha bastante isso, a gente percebe o padrão, é evidente que existe um padrão de distorção, de desinformação. E aí isso aqui faz parte dessa agenda, não é por acaso, não é porque um jornalista maluco lá do Daily News resolveu fazer isso, do Los Angeles Times, não, isso aí ele publica lá e vem para todas as outras mídias reproduzem a mesma coisa, tá vendo? A Globo a mesma coisa, a Folha a mesma coisa, Zero Hora a mesma coisa, então vai reproduzindo em escala uma informação deturpada ou inverídica, né? Mentira. Exato, mentira, eu gostei. Esses dias tu publicou alguma coisa, acho que foi nos stories, e eu fiquei pensando, é verdade, vou parar de ficar usando mito. Porque às vezes eu fico falando, tem que desmistificar tal coisa, não sei o quê. Qual é o contrário de verdade? Mentira! Vou começar a usar mentira. Tem que falar a verdade, né? Tem que usar o termo. A gente taca na bota e diz, vamos parar dessa conversinha de ficar dizendo que é mito. Não é mito, isso é mentira. Os caras mentiram e a gente assumiu como verdade, né? É verdade, isso aí. Agora eu vou só comentar aqui que a Thalita, do Metabolicamente, perguntou, Cláudio, que eu sei que não tá no Amazon o livro físico, só tá o Kindle, né? E o físico tu não envia para os Estados Unidos, né? Que ela mora lá. Ou envia? É complicado. Nós temos que ver isso aí, depois eu converso com ela, como é que a gente pode fazer. Tá, eu sei que não tem o físico, que eu já tinha te perguntado. Então, Thalita, é só o Kindle, ou se tu ganhar aqui, talvez o Cláudio pode te dar o Kindle, não sei. Acho que se ele tiver acesso ali, te dá um link, alguma coisa assim. E o que mais? Vieram mais perguntas, espera aí. Basílio, Thalita, depois a gente combina para te mandar o livro. Vamos ver como a gente faz. A Thalita é uma querida. Deixa eu ver aqui. Comenta um pouco sobre a teoria de que o alto teor de proteína na dieta pode causar problemas renais. O Cláudio pode falar um pouquinho sobre isso. Como calcular a quantidade... já li essa aqui. Eu acho que essa aqui dos problemas renais, Cláudio, se quiser comentar um pouquinho, mas... Combina. Um mito. Não, na verdade, assim, não é recomendado... Quer dizer,
Uma pessoa com rim normal não vai ter problemas renais comendo carne. Isso é uma bobagem completa, tá? Uma pessoa que tem uma funcionalidade renal normal não vai ter problema, não tem problema nenhum. Mas um jeito mais adequado é comer carne com gordura, porque a gordura dá saciedade, a proteína dá saciedade e a gordura também. Quando são dois macronutrientes essenciais, a gente precisa de gordura para formar proteínas, paredes celulares, membranas lipídicas, hormônios, esteroides. Então, tu precisa de gordura e precisa de proteína, aminoácidos e todos os outros elementos presentes na carne. E também até no colágeno, né, nos próprios sebo, no caldo de ossos também, que é muito rico. Então, a gente sugere que a pessoa coma tudo, que seja uma alimentação variada, não seja uma coisa assim, só proteína. Né? Só o músculo, seja proteína, né? com gordura, com osso, caldo de osso, aproveita, faz, vai variando, né? E, então não tem problema nenhum. E a saciedade é uma coisa impressionante. Tu comeu muito, depois vai ficar 6, 8, 12 horas sem fome. Então, não tem problema. Isso acontece, é mito, né? E uma coisa que acontece, o pessoal talvez não esteja assim, talvez entrou aqui na live meio de não sabe muito bem, mas aqui, né, no sul, aqui de Porto Alegre também, o Dr. Souto, que fala muito da dieta low carb, né? Ele tem um blog que é Ciência Low Carb, e começou, acho que lá em 2011, começou a escrever sobre isso e fala bastante sobre baixo carboidrato, né? Low carb é baixo carboidrato. Então, se o pessoal depois quiser dar uma olhada, tanto no blog dele, qualquer coisa lá que tu digita naquela área de pesquisa, carne e rins, tu vai achar um post Sim. falando sobre isso, né? É bem completo e ali ele também referencia bastante coisa, né? Além do livro Então, acho legal isso. Cada mito, cada coisa que a gente ouve por aí, sempre vai ter, né? Vai ter estudos embasando. A gente está falando aqui, o Cláudio, né, como médico, está falando da carne realmente sendo segura. Utiliza a abordagem, né, a carnívora no dia a dia, então acho muito legal, assim, trazer isso. Eu, pelo menos, não conheço outro médico que esteja falando, assim, hoje em dia de carnívoro, assim, como tu falas. Então, acho muito legal. Te agradeço bastante, Cláudio, pela compartilhar conosco aqui o teu conhecimento. Obrigado. A gente pode depois pegar as perguntas e depois eu posso responder aos pouquinhos. Legal. Aprofundando também isso aí, pode gerar posts e novas informações, novos feeds também, novos posts. Ótimo, então, acho bem interessante. Eu vou olhar com todo carinho as perguntas. Que legal. Eu vi que já passou das 8 também, quero ser respeitosa com o teu tempo. Não, eu falei mais ou menos 1 hora, né? A gente tá já, assim, nos passando aqui. Deixa eu ver se chegou mais uma pergunta. Não, acho que não. Era isso aí. Tinha essa do calcular as proteínas, que a gente já combinou. Veio mais aqui um comentário, deixa eu ver. Carne a pasto terá mais micronutrientes do que o produto confinado. Nem sempre, Lucas, no Sacred Cow eles falam que não é bem assim. Depende muito. Eles têm lá vários, até tem uma tabela no Sacred Cow, e vários estudos daí eles comentam, dependendo da amostra, vai variar, dependendo do lugar. Imagina, se já é complexo eles conseguirem um marmoreio, né? O Cláudio entende mais de bicho, de bezerro do que eu, mas já é complexo o tipo de pasto, a forragem, tudo isso vai interferir. Então imagina pensar que vai pegar uma amostra que vai definir por completo. Não, vai ter mais micronutriente ou não. Então vai depende bastante. No Sacred Cow eles meio que concluem que não é assim não, que a carne mesmo confinado, finalizado ali no confinamento, é boa, igual e não... Tem uma variação pequena no perfil lipídico, mas é uma variação que eu diria assim, que é marginal no sentido de ser pequenas variações que não vão dar impacto tão significativo. Eu acho que se tu pode comer um animal grass-fed, acho que é melhor, acho que é muito melhor para a saúde, mas não é assim uma coisa, digamos, uma variação tão grande assim. Acho que muda sabor, acho que muda algumas coisas assim, mas em termos de saúde, o fato de ser um animal, o tipo de animal que é muito bom. Então é um animal natural, vivendo a maior parte da vida na natureza, bem cuidado. Isso é uma condição sanitária boa, então isso é muito mais importante. Exato. Uma condição de abate bem feita também. De abate. Né? Isso aí. Deixa eu ver aqui que veio mais uma... obrigada, Ju. Live muito boa. Muito obrigada. Eu vi que tu já me mencionou num story, então tu já fez teu story, tá? Concorrendo. O Adilson perguntou, a gordura amarela é melhor?
A gordura, em geral, ela mas eu não entendo o que ele quer dizer com gordura amarela. A gordura, em geral, é mais amarelada, mas não tem problema nenhum. Não sei Acho se que tá... gordura mais amarelada ou mais branca. Mas assim, eu acho que se tu olhar a carne é uma coisa. Agora, se tu pensar né, e gordura na pessoa, tem a gordura marrom. Eu acho que não é a gordura da pessoa que tá falando, acho que é na carne. Que a gordura marrom, que é uma gordura, é um tecido adiposo que produz substâncias Prejuízo. favoráveis. A gordura marrom é bem favorável. Né? E a E a outra, gordura. isso. Mas em relação à gordura amarela, não sei exatamente o que ele está se referindo, assim, exatamente qual é a dúvida. Tu quer escrever, Adilson? Daí o Dr. Cláudio responde. Se é mesmo se é da carne que tu tá. Carotenoides do cupim. Acho que a gente falou da diferença, né? Onde fica os micronutrientes. Ah, não sabia disso, que fica mais carotenoides no cupim. Ah, pode ser, faz sentido. Faz sentido e é bom, né? Porque, na verdade, os carotenoides de origem animal são muito mais saudáveis. Há um tempo atrás, assim, acompanhando o pessoal que trabalha com suplementação, com muita vitamina, se recomendava, vamos suplementar com carotenoides vegetais, para prevenir várias doenças, né? Cegueira, etc. À medida que o tempo foi passando, os trabalhos foram levando à conclusão de que os carotenoides de origem animal são muito superiores aos carotenoides de origem vegetal. E isso, em todos o espectro de vitaminas e suplementos, é bem diferente também. Exatamente. Olha só. Ah, que legal, que bom, eu gosto de cupim. Que bom, obrigada, Ian, pela... Então, a pessoa falando que não tem vesícula, se pode comer gordura animal. Sugiro comer em menor quantidade e fracionar um pouquinho as refeições para não ter alguma intolerância, uma dificuldade de digestão. Tá? Acho que quem não tem vesícula vai emulsificar menos as gorduras, vai ter uma leve retardo de digestão. Então pode fazer um fracionamento, comer uma quantidade um pouco menor, come gordura também, acho que é bem importante para poder ser, digamos, matéria-prima para vários hormônios lipossolúveis todos, mas pode fracionar, pode comer um pouco mais frequente, né, e em menor quantidade também. Mas, mas pelo contrário, é muito bom, né, na verdade vai ajudar muito. Eu acho que entrou aqui, ó, gordura amarela, a World of Meats escreveu, gordura amarela é proveniente de animais mais velhos. Acho que é isso que talvez, olhando a carne, se a gordura mais amarela, mais esbranquiçada, né? Então tá, obrigada pela... Eu acho que não tem problema nenhum, né? E uma coisa interessante também que o pessoal, o Lorraine Corden, que trabalha com paleo, os primeiros livros de paleo, os primeiros estudos de paleo, ele sugeria carnes magras, né? Porque seria carne de caça, etc. Depois outros antropólogos, estudiosos também perceberam, e a Nina Teixeira traz isso muito bem também, que a preferência humana pela gordura, a carne com gordura. Então os seres humanos lá em 20 mil anos, 30 mil anos, caçavam os grandes animais, né? Predavam os grandes animais, os mamutes, etc., para pegar, e pegava os animais maiores, mais gordos, porque era um esforço grande, coletivo, para poder fazer a caça, e depois era compartilhado, era um alimento distribuído nas famílias ali, e a gordura faz parte do nosso DNA inato, assim, de gosto de alimento, né? Então, por isso que a gente gosta de uma carne marmorizada, com sabor, com gordura. O cupim é muito bom, sabendo fazer um cupim bem feito é uma maravilha, né? Agora eu vi aqui, ó, não foi carotenoides no cupim, foi carotenoides do capim, do pasto que vão pra carne. Agora eu entendi o que ele falou. Sim. Carotenoides do pasto. Acumulam carotenoides do pasto e vão para a carne e formam aquela gordura mais amarela, que é muito boa. É a gordura saturada, com óleos poliinsaturados juntos também. É muito bom. Sim. Então tá, mas o cupim também é bom. A gente tá falando. O cupim também é bom. Chegamos no cupim também. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tenho vesícula, tá? Já foi respondida. O Lucas, retinol, nada. Pode usar. Ai, não entendi. O que bile? Não entendi. Pode usar a bile? O bile? Não entendi. Tem suplementos para ajudar a melhorar a digestão.
né, para a questão biliar. Tá. Pode ter um suplemento. Tem suplementos que se usam. Legal. Em geral, eu uso pouco suplemento, por isso que eu nem estou lembrando o nome de cabeça, mas tem suplementos para isso. Sim. Porque, em geral, tu orienta, digamos, a forma de se alimentar de uma maneira mais, digamos, mais moderada, né, mais restrita na quantidade, e necessitando come depois um ovo, alguma outra coisa mais tarde, depois de 2, 3, 4 horas, e acaba resolvendo bem. Em relação ao refluxo, o refluxo é um problema muito relacionado aos vegetais, muito comum pelos vegetais, e a dieta carnívora tem muita associação refluxo com doenças autoimunes também. Poucas pessoas que têm doença autoimune não têm refluxo ou algum distúrbio digestivo importante. Ela está falando da Oxibili, ó. É um suplemento para ajudar a digerir. Eu não conhecia. E o refluxo melhora muito com uma dieta carnívora. Muito, muito, muito. Tá? Ótimo. O Lucas falou, é tanto assunto que dá para ficar aqui falando infinitamente. E eu tô com pena do Dr. Cláudio agora que eu fiquei aqui falando. Mas eu acho que a gente pode juntar as perguntas e se as pessoas me acompanharem, eu vou tentar responder todas adequadamente, buscar um embasamento bom, assim, e dar continuidade para a conversa, porque eu acho que a coisa a possibilidade de poder conversar é maravilhosa, assim. Exato. E eu até quero começar a fazer, assim, é legal fazer a live do Dr. Cláudio, até abrir, como eu fiz aqui, o pessoal faz a pergunta nessa caixinha aqui, nesse balãozinho, e a gente fica falando aqui, não especificamente de um tema, porque às vezes, demora para anunciar, então é legal abrir aqui e fazer uma live perguntas e respostas, daí se aparece uma pessoa, né, disponível, entra na live, discute um assunto, então dá para fazer essas lives mais livres, assim, e eu acho que é legal. Esses dias eu fiz continuei uma live que eu estava fazendo e foi bem legal. Mas então tá, acho que é isso aí, gente. Vou agradecer ao Dr. Cláudio de novo, vou deixar salva a live. Lembrem de fazer um print, pode ser agora, pode ser depois que olharem a live ali no IGTV, eu vou deixar salva. Para fazer um story, nos marquem, né? Que a gente vai escolher entre amanhã, depois de amanhã, dar o tempo ali das 24 horas pro pessoal fazer e ganhar um livro. Tá legal? Muito obrigada, doutor Cláudio. Não vale para os Estados Unidos, né? Em Estados Unidos eu não vou poder mandar, mas... Só não vale. Brasil manda, né? Tá. Então tá bom. Tá legal, então. Muito obrigada de novo. Boa noite. Boa noite. Valeu, Lívia. Um beijo bem grande, tá? Boa noite. Obrigadão. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.